Pelé e 15 histórias simplesmente imperdíveis do rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento não resistiu a complicações de um câncer e morreu, mas Pelé sempre será lembrado com suas histórias de melhor de todos os tempos. O mundo está de luto com a morte de Edson Arantes do Nascimento na última quinta-feira, 29. Mas, ao mesmo tempo, todos estão relembrando as melhores histórias de Pelé, simplesmente o maior atleta de todos os tempos. Por que Pelé? Talvez nem todos do mundo conheçam Edson, mas dificilmente alguém não sabe quem foi Pelé, seja fã de futebol ou não. Um apelido que virou marca mundial e tem origem quando o rei era ainda apenas uma criança em Bauru, no interior de São Paulo. O rei antes de ser rei. Muito antes de ser Pelé, Edson Arantes do Nascimento foi um menino travesso, capaz de matar aulas para fugir dos castigos físicos aplicados na escola e roubar amendoins com os amigos para comprar uniformes para o time, mas foi também um talento em transformação. Empilhou taças em torneios amadores, fez gol de Copa do Mundo e até ganhou uma viagem de luxo para São Paulo, onde estreou aos 13 anos com 5 gols, muito antes da fama. Afinal, quantos gols Pelé fez? A pergunta é simples, e a resposta também deveria ser. Mas a verdade é que estamos longe de ter um consenso sobre quantos gols Pelé marcou na carreira. O rei do futebol e o livro dos recordes concordavam. Foram 1.283 bolas nas redes, a maior marca de todos os tempos. A FIFA, porém, ignora mais de 500 desses gols e conta apenas 767. Muitos dos gols ignorados são contra verdadeiros esquadrões, outros contra combinados. Pelé e o soco no ar. Como surgiu a comemoração? Não foi em Três Corações, onde nasceu, nem em Bauru, onde despertou para o futebol, que Pelé criou a comemoração mais conhecida do futebol, o salto seguido de um soco no ar. Foi pelo Santos. Em entrevista à revista Placar, em 1999, o rei do futebol disse que nada foi planejado, mas que acabou acontecendo por causa de um desabafo e justamente no mesmo jogo em que ele fez o gol mais bonito de toda a carreira, em 2 de agosto de 1959. Pelé e o Santos, sinônimos um do outro. O dia era 8 de agosto de 1956, uma quarta-feira. O lugar, as cercanias da Vila Belmiro, em Santos. A partir daí, as cenas variam, mas mostram uma coincidência de detalhes que tornam impossível qualquer mentira. Quem viu o primeiro contato entre o maior jogador de todos os tempos e o clube que conquistaria o mundo, não esquece. Pelé e a seleção brasileira, e os passos de sambistas. Foi em 1957 que o rei do futebol iniciou sua trajetória pela seleção brasileira. Único jogador a ganhar 3 edições da Copa do Mundo, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, tinha apenas 16 anos quando jogou os 45 minutos finais do confronto contra a Argentina, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 7 de julho daquele ano. Quando meu pai, Dondinho, falou que eu tinha sido convocado para defender a seleção, eu sorri e dei uns passos como sambista, achando que era brincadeira dele. Mas quando ele falou, não brinca porque é verdade, eu quase chorei de alegria, contava Pelé. Pelé parou a guerra? Pelé foi protagonista de um dos feitos que mais orgulha os torcedores do Santos. É a história de que o time do rei do futebol conseguiu parar uma guerra na Nigéria, em 1969, ao jogar um amistoso em Benin City. Mas há uma controvérsia, isso é lenda ou verdade? Quando o Santos quase perdeu Pelé. Pelé jogou quase 19 anos pelo Santos, onde chegou menino, com 16 anos, e despediu-se veterano, aos 33, com todos os títulos possíveis. Mas essa história poderia ter tido outro rumo não fosse a recusa de 2 clubes em negociação iniciada pelos santistas. Já pensou no rei com a camisa do Brasil de Pelotas ou do Sport? Pelé, o Cosmos e a salvação da falência. O responsável por convencer Pelé a defender o Cosmos foi o britânico Clive Toye, que era vice-presidente e gerente-geral da equipe norte-americana, criada em 1970.
A proposta para defender uma equipe que nem sequer tinha um ano e de um país sem tradição no futebol não empolgou nem um pouco o camisa 10, acostumado a rejeitar clubes dos quilates de Real Madrid, Barcelona e Juventus. Mas o britânico não desistiu. E a história mudou de figura em 1975, ano que Pelé soube que estava em péssima situação financeira. Pelé e Garrincha, a maior dupla da história. Com Garrincha e Pelé, o Brasil nunca perdeu uma partida. Ao lado Dorval, Mengalvio, Coutinho e Pepe, o Rei formou, no Santos, um dos ataques mais famosos e fantásticos da história do futebol. O dia em que Pelé e Maradona bateram bola na TV. Maradona estreou no canal de TV argentino 13 o seu programa La Noche del Diez, e o primeiro convidado foi ninguém menos que Pelé, considerado seu eterno rival, apesar de nunca terem se enfrentado em campo enquanto atuavam profissionalmente. E após um longo bate-papo, o Rei e o astro argentino bateram uma bola nos estúdios, em cena que ficou eternizada. Como o Pelé jurou e quase não jogou Copa de 70. Entre tantas conquistas, gols memoráveis e recordes quebrados, a Copa do Mundo de 1970 talvez seja o auge da magnífica carreira de Pelé. O rei do futebol quase não foi ao México disputar o Mundial que marcou o tricampeonato da seleção brasileira e a formação do que é considerado por muitos o maior time de todos os tempos, a seleção de 70. Corinthians, time do coração e maior vítima. Pelé anotou 1.283 gols em toda a carreira, quantia inimaginável para qualquer atacante da atualidade. E, assim como muitos goleadores, ele tinha uma vítima preferida, o Corinthians, justamente o time que se dizia o do coração dele quando criança. 5 recordes inquebráveis de Pelé em Copas. Já se vão mais de 52 anos que Pelé jogou, e ganhou, sua última Copa do Mundo, em 1970. Até hoje, porém, alguns dos recordes do rei seguem parecendo simplesmente inquebráveis. Quando Flamengo e Vasco pararam para aplaudir Pelé. Palco de grandes jogos, casa de shows e até local de demonstração de fé, o Maracanã também teve um dia de circo na sua história. Foi em 1986, quando recebeu os Trapalhões, então o grupo de humor de maior sucesso no país, para gravar um novo filme. Ao lado deles, estava o melhor jogador de todos os tempos, Pelé. Eles filmaram algumas cenas de Os Trapalhões e o Rei do Futebol diante de 121 mil pessoas, que acompanhavam naquele 20 de abril um confronto entre Flamengo e Vasco da Gama na final da Taça Guanabara. E todo mundo parou para aplaudir Pelé.